Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Hoje vamos falar sobre guias espirituais. Eu vou ajudar a descobrir os seus guias espirituais e também como evitar falsos mensageiros, além de responder algumas perguntas mais típicas sobre guias espirituais. O que é um guia espiritual? A maioria das pessoas que está aqui no canal a assistir sabe o que é um guia espiritual. Porém, para aquelas pessoas que não sabem, um guia espiritual é uma consciência que atua como uma intermediária entre o homem, entre o ser humano e um plano superior, ou melhor dizendo, um plano diferente de consciência. A ideia que temos hoje em dia de um guia espiritual é uma ideia moderna que veio do espiritismo e que se espalhou para outras correntes, nomeadamente, por exemplo, a Umbanda. Se olharmos com atenção para as diferentes tradições mágicas, nomeadamente o espiritismo e a Umbanda, é possível ver que existem similaridades, apesar de ter uma roupagem diferente. A função de um guia é ajudar o seu protegido a evoluir espiritualmente, apesar de isto poder ser extremamente discutido sobre o que é realmente evoluir, já que existem muitos caminhos para uma evolução espiritual e cada uma delas representa uma filosofia de vida diferente. Na antiguidade, na espiritualidade antiga, antes deste boom moderno, o conceito de guia espiritual era bastante diferente, como eu falei, do moderno. Era muito mais um conselheiro e muito menos um mestre dos desejos, como muitas pessoas imaginam hoje ele em dia. Ainda assim, pode-se dizer que ele pode ajudar a obter riqueza, amor, mesmo sendo um guia conselheiro. Isto porque a felicidade acaba por ser um dos elementos mais importantes em qualquer tradição espiritual, de uma forma ou de outra. E amor e riqueza são dois elementos que contribuem fortemente para que isso aconteça. Já agora aproveito aqui para dizer e para acrescentar que tem aqui um vídeo no canal sobre o Daimon grego, sobre o Daimon pessoal. Se tiver interesse nesse tipo de espiritualidade, eu recomendo que o assista. Novamente, bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. O meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência Metafísica, um doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou frater superior do Orho Celeste e Orauto Drei. No meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Lilith, amor, poder, sedução, Hermes, dinheiro, riqueza. E depois temos outros grimórios, como é o caso do grimório de Paimon para sucesso e fama e o grimório de Lucifus Rofcal para poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda. O link para o site está na descrição deste episódio e caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajuda a escolher o grimório ideal para si. Tipos de guias espirituais. Apesar da espiritualidade moderna ser extremamente fragmentada, a verdade é que, se olharmos com atenção para as tradições modernas, para as tradições que têm à volta de 100, 150 anos, é possível ver que existem vários tipos de guias espirituais. E aqui o termo guia espiritual funciona quase como um grande guarda-chuva, em que depois temos vários tipos de guias debaixo desse guarda-chuva. Temos guias ancestrais, ou seja, antepassados, e aqui entram os mortos poderosos, magos, bruxas, mas também entram familiares diretos, familiares que continuam a proteger os seus descendentes. Um exemplo disto é, por exemplo, o Hoodoo norte-americano. Depois temos os mentores do caminho, que são aquilo que a maioria das pessoas na era moderna vê como guias espirituais, que são mentores, como o próprio nome diz. São aqueles que ajudam no caminho espiritual. Depois temos também alguns que são guias protetores, e aqui entramos no caminho como, por exemplo, do anjo guardião no macedeísmo, do anjo da guarda, aquela ideia típica cristã ou cristã judaica. E depois temos também os aliados espirituais. Os aliados espirituais podem ser patronos, podem ser espíritos que fazem-nos um pacto, podem ser simplesmente espíritos que se aproximam de nós porque nós temos algo que eles gostariam de receber ou porque gostam daquilo que nós temos, ou seja, existe uma ressonância entre o operador,
e o espírito. Existe uma ressonância entre o mago, bruxa, feiticeiro, seja qual for o nome que queira utilizar para se identificar a si, e o espírito que está a contactar. Como identificar o seu guia? Certamente já ouviu a frase de que a energia não mente. Esta é uma das maiores ilusões espirituais que se pode criar. No plano físico, quando alguém diz eu gosto da energia deste lugar, na verdade o que ela está a falar, na maioria das vezes, não é da energia, mas sim da aparência, do conforto e da beleza. Um local limpo, com uma luz suave, pequenos sinais de prosperidade, é naturalmente agradável. Já um local escuro, desorganizado ou sujo causa uma enorme repulsa. Isto é uma impressão sensorial, pura e simplesmente, e não é uma leitura espiritual. Já no plano espiritual a coisa fica mais complexa, porque podem entidades, e isto é importante entender, elas podem induzir sensações, alterar o humor, provocar calafrios ou euforia, por exemplo. E isso pode surgir uma presença benéfica, quando na realidade pode não ser. O único filtro confiável é a comunicação que nos transmitem e os resultados tangíveis ao longo do tempo, provenientes desse contacto. É aí que se distingue o verdadeiro contacto, que reflete tanto a paz interior, como oportunidades e prosperidade que se manifestam ao longo da vida. Portanto, tudo aquilo que seja oposto à evolução do ser humano, estamos a falar ou a lidar possivelmente com seres não evoluídos que podem não ser os nossos guias, ainda assim podem ser nossos aliados. Podemos usar o seu poder, porque estes seres que muitas vezes tentam nos passar por guias, às vezes até têm boas intenções, só que elas muitas vezes não estão ligadas com aquilo que seria considerado o caminho mais benéfico para o ser humano. Um exemplo simples, por exemplo, eu tenho um antepassado que ele morreu há 100 anos. Há coisas que eu faço hoje em dia que ele não ia suportar. Há ideias que ele gostaria que eu fizesse que não fazem sentido hoje em dia e inclusive algumas delas poderiam ser consideradas ilegais. Então, esse é um exemplo simples. Há seres espirituais que não são guias mentores, mas que aproximam-se muitas vezes com boas intenções, outras vezes nem por isso. O segredo aqui é nós torná-los em aliados de uma forma involuntária. Meditação para descobrir e comunicar-se com o seu guia espiritual. Vamos agora falar como descobrir e comunicar-se com o seu guia espiritual. Eu vou assumir que não sabe nada de espiritualidade e que não quer entrar em práticas mágicas mais viscerais, mais selvagens, nem sujar as suas mãos com terra, até porque já temos aqui um ritual dessa forma. Então vou supor que quer ir aqui pela parte limpa. E a forma de fazer isso, a forma mais limpa de comunicar-se com o plano espiritual é através da meditação. Porém, não é uma meditação comum, mas é uma meditação muito especial que vai usar para se aproximar dos seus guias e comunicar-se com eles. Primeira coisa, escolha um horário fixo e, acima de tudo, mantenha-o durante 40 dias. 40 dias é o limite. Os resultados vão variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão ter resultados num, 2, 3 dias, enquanto que outras pessoas vão demorar mais tempo. Antes de começar, então, todas as vezes, antes de começar, faz uma formulação daquilo que deseja, que é: eu desejo estabelecer uma comunicação com os meus guias espirituais e reconhecer a sua presença. Depois disso, sente-se com a coluna ereta, como está aqui na imagem, foca a sua atenção na raiz do nariz, observa a sua respiração e, sem forçar nada, permaneça assim por 10 a 20 minutos. Sempre que a mente divagar, retome ao ponto de foco, ou seja, a raiz do seu nariz. Sem esforço, apenas faz isso. Nos primeiros dias, como eu disse, é comum não acontecer nada para a maioria das pessoas. Algumas claramente vai acontecer porque sempre acontece, mas para o geral não acontece. Depois disso, repare nas sincronidades, alguém que menciona o espírito, surgir um nome repetido, aparece um símbolo diferente em diferentes contextos. Quando um padrão se destacar, é importante então investigar esse padrão, primeiro de tudo, por meios mundanos, que é tentar entender a simbologia daquele elemento, porque provavelmente aquele elemento está associado com um espírito que será o seu guia. E em seguida fazer uma meditação e perguntar se ele é um dos seus guias.
Anote o máximo de detalhes possível, data, sensação, conteúdo das mensagens, sonhos, coincidências, o diário ao longo do tempo, estas evidências, esta coerência que vai conseguir, inclusive também as contradições, vão-lhe ajudar a discernir a verdadeira natureza dessas presenças. Esta técnica aparecia nos livros de xamanismo no início do século e eu utilizei ela várias vezes para espíritos guardiões, espíritos de poder e outras coisas que não vale a pena falar aqui, mas é uma técnica que funciona para qualquer ser espiritual, apesar de ser extremamente simples. Porque, em teoria, você apenas está a contactar com alguém que quer falar consigo. Depois existem outras formas de amplificar o poder, nomeadamente queimar incenso de olíbano, incenso de mirra ou incenso de copal, se tiver em países onde o copal é sagrado. De maneira simples, pode-se dizer que um guia espiritual de categoria de mentor, como o nome indica, orienta o conhecimento. Um aliado espiritual, por sua vez, coopera em objetivos concretos. Qualquer espírito pode ser um aliado espiritual. Ambos podem existir no seu caminho e ambos devem inclusive existir, desde que cada um permaneça no seu lugar. Se um aliado espiritual que não está diretamente ligado com o seu destino, com a sua vida, começar-lhe a dar conselhos, é preciso ter cuidado. Ele pode desviar a pessoa do seu destino ou do seu caminho dourado, seja qual for o nome que queira utilizar, não por maldade, mas apenas pelo facto de que ele tem valores e tem crenças, entre aspas, diferentes daquelas que o seu verdadeiro guia-mentor teria. O critério aqui é ter coerência na mensagem e, claro está, os resultados que advêm desse contacto. E terminamos o nosso episódio de hoje, espero que tenham gostado. Como eu disse anteriormente, no meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que deseja. Lilith para amor, poder, sedução. Afrodite para amor e sedução, mas de uma forma mais romântica. Grimório de Hermes para dinheiro e riqueza. Grimório de Lucifuge Rofcal para poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda, uma coisa mais agressiva. E o Grimório de Paimon para sucesso e fama. O link para o site está na descrição deste episódio e caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajuda a escolher o Grimório ideal para si. Um abraço forte e até ao próximo episódio.